Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos iniciar mais uma aula. Falaremos agora sobre ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal, ok? Vem aqui comigo. Bom, antes disso, vamos recordar uma propriedade muito importante, que são os ângulos opostos pelo vértice. Também a gente vai usar a nomenclatura como OPV, ok? Ângulos opostos pelo vértice. Isso acontece quando você tem uma relação de duas retas, elas sendo concorrentes, elas vão formar quatro ângulos que estão sendo mostrados aqui para nós. E aí temos esse, por exemplo, o ângulo A e o ângulo C, são ângulos opostos pelo vértice, tá ok? E o ângulo B e o ângulo D também são opostos pelo vértice, como nós colocamos aqui. Qual é a propriedade que existe acerca dos ângulos opostos pelo vértice? Eles são congruentes, ok? Então eles possuem a mesma medida, tá bom? Bom, agora o que são ângulos suplementares? Ângulos suplementares são dois ângulos que, somando, eles vão ter uma medida de 180 graus. Então, se eu tenho um ângulo alfa e um ângulo beta, então alfa mais beta vai ser igual a 180 graus. Então, isso são ângulos suplementares, ok? Então, temos que ter em mente essa ideia porque dentro do paralelismo de duas retas e uma transversal, nós vamos trabalhar ângulos que são opostos pelo vértice, ok? E vamos trabalhar também ângulos que são suplementares, ou seja, ângulos somando vão ser iguais a 180 graus. É claro, dois ângulos, né, pessoal? E aqui, se eu tiver, por exemplo, o ângulo A e o ângulo B, o A é igual a B por ser opostos pelo vértice, então eles possuem a mesma medida. Tudo bem? Então temos aqui duas retas paralelas, no caso aqui a reta R paralela à reta S e temos a reta T, que é a nossa reta transversal. Ok? Temos que ter em mente aí qual é a região externa e qual é a região interna. Quando a gente fala sobre região externa e interna, a gente está falando em relação às paralelas, ok? Então, região externa às paralelas e região interna às paralelas. Agora, quantos ângulos nós conseguimos perceber aqui? Com as duas retas paralelas e a transversal, nós temos 8 ângulos. E esses ângulos possuem algumas referências, algumas propriedades, ok? Então vamos ver quais são elas. Então, a cada dois ângulos que nós formos tomar aí acerca das paralelas e a transversal, eles vão possuir alguns nomes, e esses nomes nada mais são do que a sua nomenclatura, e é claro, existe a propriedade acerca deles, ok? Então, se você tiver ângulos aí, que estão na mesma posição da transversal, tá? Ou seja, do mesmo lado, só que eu digo assim, mesmo lado, só que ele tem que ser o quê? Um é externo e o outro é interno. Se isso acontecer, nós vamos falar que esses são ângulos correspondentes, ok? Por exemplo, este outro caso, ângulos estão do mesmo lado da transversal, ok? Mas um é externo e o outro é interno. Então, nós temos ângulos que são correspondentes. Qual é a propriedade que existe acerca dos ângulos correspondentes? É a propriedade fundamental do paralelismo. Nós temos aqui ângulos correspondentes, olha lá, eles são congruentes, eles possuem a mesma medida, beleza? Vamos exercitar essa ideia. Então, nós temos aqui, ângulos correspondentes. Qual é a medida do x? É o mesmo, né? Então, ele possui o valor de 40 graus, a medida de 40 graus, tá bom? Então, nós temos essa outra ideia. Utilizando as expressões algébricas, você percebe que pela posição do ângulo, lá, um é interno, o outro está externo e está do mesmo lado da transversal. Então, eles são correspondentes. Se são correspondentes, pessoal, eles são iguais. Então, 3x mais o 20 igual a 5x menos o 40. Vamos isolar o x. Então, 20 mais o 40
é igual a 5x menos o 3x. 20 mais 40 é 60. 5 mais, menos o 3. Então, nós temos que é 2x. Então, 60 sobre 2 igual a x. X é igual a 30 graus, ok? Da mesma maneira que foi exposto aqui para vocês. Então, utilizamos aqui o conceito de ângulos correspondentes. Temos aí as regiões agora, pessoal, ó, ângulos que recebem 2 a 2 nomes especiais, ou seja, neste caso aqui vamos considerar que esses ângulos estão no mesmo lado da transversal, tá? Então, ou do lado direito ou do lado esquerdo, nós vamos chamar ele de ângulos colaterais. Então, quais são essas posições desses ângulos colaterais, tá? E também nós temos os ângulos alternos internos e alternos externos. Quando a gente falar de ângulos alternos, né, eles estão de lados alternados em relação, ó, à reta transversal, ok? Então ele vai estar de lados alternados em relação à transversal, sendo internos ou externos. Vamos ver os dois casos aí para a gente entender aí os conceitos, ok? Então nós temos aqui primeiramente os ângulos alternos internos. Então você percebe que eles estão, ó, em relação às paralelas, eles estão internos. E de lados contrários aqui, ó, em relação à nossa transversal. Então, a relação que eles possuem, você já está percebendo aqui, que eles são congruentes, beleza? E a mesma coisa acontece com esses outros dois ângulos, alternos e internos, também são congruentes. Agora, os alternos externos, ó, lados opostos da transversal, e ambos estão externos. Então, nós temos aí a correspondência entre os ângulos alternos, internos ou externos. Eles possuem a congruência. Então, nós já temos aqui, ó, que ângulos correspondentes e ângulos alternos, sejam internos ou externos, eles são congruentes, ok? Falta ainda a gente verificar os colaterais. Mas antes disso, vamos exercitar aqui a ideia dos ângulos alternos internos ou externos, tá? Então nós temos aqui, ó, pessoal, parece estar um pouquinho confuso o desenho, mas não está, tá? Porque você tem que olhar aqui, ó, a reta M e a reta N, elas são retas paralelas. O desenho só está deitado, né? Você pode mudar ele um pouquinho para visualizar melhor. Então, se MN são retas paralelas, você percebe, ó, que esse ângulo 2x mais o 10 e x mais o 30, eles estão internos a paralelas, se estão de lados contrários aqui, ó, lados opostos à transversal. Então, eles são congruentes, ok? Então, você tem que 2x mais o 10 é igual a x mais o 30. Então, 2x menos o x é igual a 30 menos o 10. Então, x é igual a 20 graus, ok? Então, a medida de x vai ser 20 graus, tá? Mas aqui, ó, qual é a medida dos ângulos indicados? Então, é claro, né, pessoal? Só fazer aqui, ó, 20 mais o 30, então é 50 graus. E é claro, esse ângulo também tem 50 graus, beleza? Bom, agora ângulos colaterais, tá, pessoal? Então, os ângulos colaterais que a gente estava falando lá inicialmente, eles vão estar ou na região interna ou na região externa em relação, a, claro, do mesmo lado da transversal, tá? Então, quando a gente falar de colaterais, ele está do mesmo lado da transversal, tudo bem? Então, no mesmo lado da transversal, ou eles vão estar internos ou eles vão estar externos. Tomar cuidado para não confundir com os correspondentes. Então, perceba que a ideia que está acontecendo, né? Ó, esses dois ângulos aqui, se você perceber, ó, se nós completarmos esse ângulo aqui, ó, o vermelho, que está aparecendo aqui para a gente, nós temos que ele vai ter a mesma medida, porque ele é alterno interno em relação a este ângulo aqui, ó. Então, ele tem a mesma medida. Logo, em relação ao ângulo azul que está aparecendo, pessoal, eles vão ser o quê? Suplementares. Então, somando,
vai dar 180 graus, ok? Então isso acontece também com os alternos, com os ângulos colaterais, sejam eles internos ou também externos. Então perceba, ó, se eu chamar aqui de alfa e aqui de beta, alfa mais beta vai ser igual a 180 graus. Beleza? E aqui é a mesma ideia. Então nós temos aqui, ó, com relação aos ângulos colaterais, sejam eles internos ou externos, eles serão o quê? Suplementares. Somando vai ser igual a 180 graus, ok? Exercício. Qual é a medida dos ângulos indicados? Pessoal, 20 graus nós temos aqui. E a medida do x? Esse 20, ó, se você quisesse até utilizar o OPV, ó, nós sabemos que aqui também é 20 graus. Pelos ângulos alternos e internos, aqui também é 20 graus. E é claro, você sabe que 20 mais o x tem que dar o quê? 180 graus. Isolando o x, 180 menos o 20, então o x é igual a 160 graus, como nós encontramos aqui, ok? Então tem várias maneiras de você encontrar os valores, tá? Utilizando o OPV, utilizando a relação de suplementares, ou até mesmo você lembrando que o 20 graus e o x, eles são colaterais. Se eles são colaterais, eles são suplementares. Beleza? Mais um exercício nós temos aqui, ó. Perceba que eles estão do mesmo lado da transversal e internas paralelas. Então, eles são colaterais internos. Então, se eles são colaterais internos, somando, tem que dar 180 graus. Então, 3x igual a 180, x é 180 dividido pelo 3. X, então, é 60 graus. Então, nós encontramos aí 60 graus. Beleza? Mais um exercício. Perceba o que está acontecendo aqui, né, pessoal? Nós temos aqui os ângulos 3b menos 11, que é igual aqui também, né? Eu posso colocar que aqui é 3b menos 11. Alternos internos, pessoal, se são alternos internos, são iguais, são congruentes. Então, nós temos aqui, ó, que 2b mais 6 é igual a 3b menos 11, tá? Então, eles são iguais, beleza? Então, é exatamente o que a gente está colocando aqui, ó. São ângulos que são congruentes. Então, fazendo a igualdade, eu consigo encontrar o valor do B. Encontrando o valor do B, eu vou para outra relação que nós temos aqui em função do ângulo A. Perceba que o ângulo A e este outro ângulo amarelo que nós temos aqui, nós sabemos que eles vão ser o quê? Suplementares. Se eles são suplementares, pessoal, nós temos que ângulos suplementares somando vai ser igual a 180 graus. E como nós já descobrimos o valor do B, então basta substituir o B por 17. E aí, resolvendo a equação, nós temos que o A vai ser igual a 140 graus. Beleza? Bom, pessoal, então essa aula fica por aqui. Foi uma introdução que nós fizemos aí acerca dos ângulos formados aí por duas retas paralelas de uma transversal. Espero que tenha entendido, que tenha gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.